Você já se perguntou por que parece tão difícil manter o controle financeiro, mesmo quando você se esforça, mesmo quando promete que desta vez vai ser diferente? Talvez o problema não seja a falta de força de vontade. Talvez nunca tenha sido. Hoje eu prometo te mostrar por quê, sem te culpar, sem te diminuir, sem vender disciplina como se fosse salvação. Eu sou o Dr. De Lima, este é o canal O Preço da Vida. Aqui a gente fala de finanças pessoais do jeito que a vida real exige, não do jeito que os livros fingem que funciona. Respira um pouco comigo. Existe uma ideia perigosa que foi repetida tantas vezes que virou verdade absoluta. A ideia de que controle financeiro é questão de caráter, de que quem se organiza consegue e quem não consegue, falha. Isso pesa, isso machuca, isso cria vergonha. E eu preciso dizer com muita calma: controle financeiro não é força de vontade. Força de vontade é um recurso limitado. Ela acaba, ela se esgota, ela falha quando você está cansado, pressionado, sobrecarregado. E quase ninguém que me procura para falar de finanças pessoais vive uma vida leve. São pessoas que trabalham demais, que pensam demais, que se cobram demais. Como exigir força de vontade constante de alguém que já está no limite? O cérebro humano não foi feito para decidir bem sob estresse contínuo. Quando a vida aperta, ele entra em modo automático. Ele não pensa em longo prazo, ele pensa em alívio. E então o dinheiro vira ferramenta emocional. Não porque você quer gastar, mas porque você precisa parar de doer um pouco. É por isso que tantas pessoas dizem: eu sei o que fazer, eu só não consigo fazer. Não é hipocrisia, é exaustão. O modelo tradicional de educação financeira ignora isso. Ele trata o ser humano como uma máquina racional, mas você não é uma planilha. Quando tudo depende da sua força de vontade, o controle financeiro vira uma batalha diária. E batalhas diárias não se vencem para sempre. Uma hora você cede, uma hora você erra. E quando erra, a culpa vem pesada. Mas deixa eu te contar algo que quase ninguém fala. O problema não está na sua vontade. Está no sistema que exige decisões o tempo todo. Decidir o que comprar, decidir o que cortar, decidir o que adiar, decidir o que sacrificar, decidir. Decidir, decidir. Isso consome energia mental. E energia mental custa caro. Pessoas com controle financeiro sólido não são mais fortes. Elas estão menos expostas a tentações previsíveis, menos expostas a decisões cansadas, menos expostas a uma vida que exige tudo delas o tempo todo. Controle financeiro não nasce do esforço constante. Nasce da redução de esforço. E talvez isso mude tudo no jeito que você olha para o seu dinheiro. Talvez você não precise se cobrar mais. Talvez precise se proteger melhor. Aqui no O Preço da Vida, a gente não ensina você a ser duro consigo mesmo. A gente ensina você a construir um sistema que funcione mesmo quando você está cansado, porque você vai estar cansado. Somos humanos. E finanças pessoais que ignoram isso não funcionam. Fica comigo. Quando você acredita que controle financeiro depende de força de vontade, toda vez que algo dá errado, você se culpa. Você pensa que falhou, que não foi firme o suficiente, que faltou caráter, foco, disciplina. E isso é devastador, porque a culpa não cria controle. Ela cria medo. E medo leva a decisões piores. Em finanças pessoais, medo nunca foi um bom conselheiro. Eu vejo isso o tempo todo. Pessoas inteligentes, trabalhadoras, responsáveis, que se sentem pequenas diante do próprio dinheiro, não porque gastam demais, mas porque vivem se policiando o tempo inteiro. Quando tudo depende da sua força de vontade, o dinheiro vira um campo minado. Cada gasto vira um julgamento. Cada escolha vira tensão. E viver assim cansa. O que quase ninguém te contou é que força de vontade não falha sozinha. Ela falha quando o ambiente é hostil. Você tenta se controlar, mas o mundo não colabora. Contas chegando, notificações piscando, promoções surgindo no momento exato em que você está mais cansado. Uma rotina que exige decisões o dia inteiro. No fim da noite, quando sua energia acabou,
É aí que o dinheiro costuma escapar. Não porque você é fraco, mas porque você está exausto. Controle financeiro, na prática, não é decidir melhor o tempo todo. É não precisar decidir o tempo todo. E essa diferença muda tudo. Pessoas que parecem ter controle não confiam na própria força de vontade. Elas desconfiam dela. Elas sabem que quando estão cansadas vão escolher o mais fácil, o mais rápido, o que alivia. Então, elas se antecipam. Isso é algo que raramente aparece nos cursos de finanças pessoais. Mas faz toda a diferença. Você não constrói estabilidade financeira lutando contra si mesmo. Constrói retirando armadilhas do caminho, menos escolhas no fim do dia, menos decisões emocionais, menos situações em que gastar parece a única saída. Quando você entende isso, o dinheiro para de ser um teste de resistência e passa a ser um sistema. Sistema não julga, sistema sustenta. Um sistema bem desenhado funciona até quando você está cansado. Funciona nos dias ruins. Funciona quando a cabeça não ajuda. E talvez seja isso que você nunca teve. Não faltou vontade. Faltou estrutura. Você foi ensinado a se controlar, mas não foi ensinado a se proteger. E enquanto o controle depender apenas de esforço, ele vai falhar. Sempre. Porque a vida real não respeita promessas feitas em dias bons. Ela testa você nos dias difíceis. E é exatamente nesses dias que a força de vontade some primeiro. Talvez agora algo esteja começando a fazer sentido. Talvez você esteja percebendo que não precisa ser mais duro consigo mesmo. Talvez precise ser mais estratégico, mais humano. Controle financeiro não é um músculo que você treina até doer. É um ambiente que você constrói para não sangrar. E é aí que tudo começa a mudar. E quando você começa a mudar o ambiente, algo curioso acontece. O dinheiro fica mais silencioso. Ele deixa de gritar o tempo todo na sua cabeça. Deixa de ser ameaça constante. Deixa de ser prova diária de valor pessoal. Porque agora não é mais você contra o dinheiro. É você organizando o espaço onde ele circula. Isso é maturidade financeira. E quase nunca falam dela assim. Nas minhas décadas trabalhando com finanças pessoais, atendendo gente endividada, assustada, envergonhada, eu aprendi uma coisa simples, mas dura. Ninguém perde o controle financeiro de uma vez. Ele se perde aos poucos, em pequenas decisões feitas sob pressão, em escolhas feitas quando não havia escolha de verdade. Por isso, insistir em força de vontade é cruel. É pedir que a pessoa lute justamente quando está mais vulnerável. Controle financeiro real começa quando você aceita seus limites. Quando para de fingir que vai agir bem o tempo todo. Você não vai, e está tudo bem. Você vai cansar, vai ter dias ruins, vai gastar para aliviar, vai errar. A pergunta não é se isso vai acontecer. A pergunta é quanto esse erro vai custar. Um bom sistema financeiro não impede erros. Ele impede que o erro vire um desastre. Ele cria colchões, pequenas margens de segurança, espaços de respiro. É por isso que eu sempre digo, antes de cortar gastos, organize fluxos. Antes de prometer economia, reduza fricção. Antes de tentar ser disciplinado, torne o indisciplinado menos caro. Isso muda a lógica interna. Tira o peso do peito. Você para de viver se policiando e começa a viver se orientando. E isso é libertador. Quando o dinheiro deixa de ser uma prova moral, ele vira ferramenta. Quando deixa de ser julgamento, vira apoio. Esse é o tipo de conversa que eu faço aqui no canal O Preço da Vida. Sem grito, sem fórmula mágica, sem vergonha, porque falar de dinheiro é falar de vida. E vida não se resolve na base da força. Se você chegou até aqui, talvez esteja começando a entender algo importante. Não é que você nunca teve controle financeiro. É que nunca te deram as condições certas para mantê-lo. E a partir do momento em que você constrói essas condições, o controle deixa de ser esforço e vira consequência. Respira. Você não está atrasado, não está quebrado, não está sozinho. Está aprendendo a fazer do jeito certo, do jeito humano. E isso já é um começo sólido.